Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Cabral, sou aluno da Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde eu curso licenciatura em Química, sou residente do Programa Residência Pedagógica Subprojeto Química, onde as atividades são desenvolvidas na Escola de Ensino Médio Professor Luiz Felipe, do município de Sobral, e hoje vou falar um pouco de estequiometria de reações químicas. O meu objetivo para essa aula é mostrar a definição de equação química e sua formação, compreender o coeficiente estequiométrico de uma equação química, identificar as moléculas dos reagentes e qual produto formado, diferenciar uma reação de combinação para uma de decomposição e aprender a balancear uma reação química com os respectivos métodos. Bom, o Lavoisier aqui, ele fala da massa, que a massa é conservada em uma reação química. Quando ele teve o seu experimento, em 1743 e 1794, realizou repetidamente um experimento de calcinar metais em recipientes fechados. E nisso deu em conta sobre as equações químicas, que nada é perdido e nada é ganhado. Então ele fala que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. E nisso, essa equação química aqui, que é descrição de reações químicas, é uma representação onde temos quando é formada uma reação e com isso é representado por essas equações químicas. Então, a equação química é formada por duas partes de uma equação, onde tem reagentes e produtos, ou seja, os reagentes é a formação do produto. Por exemplo, aqui na água, temos 2 hidrogênios para um oxigênio, formando o quê? Uma água, certo? Equações químicas. A equação química para a formação de água pode ser visualizada com 2 moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio para formar 2 moléculas de água. Ou seja, como eu já falei anteriormente, temos 2 moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio, formando 2 moléculas de água. Esse aqui é o exemplozinho, dos átomos ligados, onde temos 2 hidrogênios com 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, ou seja, esses 2 hidrogênios vão ligar a um oxigênio desse, formando o quê? Uma molécula de água. E esse outro hidrogênio, esses 2 outros hidrogênios, reagem com esse oxigênio formando outra molécula de água. Os coeficientes estequiométricos são os números na frente das fórmulas químicas. Fornecem a proporção de reagentes e produtos. Observa-se esse exemplo da equação que os coeficientes estequiométricos esses números aqui em vermelho, ou seja, ele representa a quantidade de moléculas que tem nos reagentes, ou então a quantidade de moléculas que tem nos produtos, ou seja, aqui temos 2 sódios, que Na é o sódio, representado no símbolo químico, e 2 águas, 2 moléculas de água, formando o quê? Formando um dióxido de sódio mais hidrogênio. Aqui outra representação, outro exemplozinho, que é 2 potássio, esse é o coeficiente dele, e 2 moléculas de água, formando o quê? Hidróxido de potássio mais hidrogênio. E aqui, gente, também, para vocês observarem que aqui não tem nenhum coeficiente estequiométrico, Por quê? Porque tem apenas uma molécula de hidrogênio, certo? Então, se for uma molécula de hidrogênio, não precisa colocar o 1. O símbolo químico, como é representado como a água, aqui já, H2O, onde seja a composição é 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, onde aqui tem 2 moléculas de água, então 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, e tem o peróxido de hidrogênio, que é 2 hidrogênios para 2 oxigênios. Como eu falei, que é a lei do Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, a matéria não pode ser perdida em nenhuma reação química, ou seja, nessa exemplozinho aqui, mostra aqui o metano, mais o oxigênio, então, ou seja, ele não vai nem perder e não vai nem ganhar, apenas vão só se transformar. Ou seja, essa equação química, ela é representada como uma equação química, onde tem reagentes e produtos. Observa-se esse exemplo da equação que
esse carbono que está no meio dos hidrogênios vai o quê? Vai quebrar essa ligação dos dois e vai ligar ao oxigênio. Então, formando o quê? Um carbono mais 2 oxigênios ligados sobre ele. Da mesma forma, os hidrogênios, quando ele é quebrado do carbono, liga ao oxigênio e forma 2 moléculas de água. Ou seja, tem um oxigênio mais 2 hidrogênios ligados sobre ele. As reações de combinação e decomposição. As reações de combinação têm menos produtos do que reagentes, ou seja, temos um reagente, temos outro reagente. Então temos 2 reagentes para um produto, certo? Então esse é como a combinação, é chamado de reação de combinação, onde esse reagente ele se liga ao outro reagente, formando um produto. As reações de decomposição têm menos reagentes do que produtos, ou seja, temos um produto reagindo, formando o que? Temos um reagente formando 2 produtos, ou seja, aconteceu o que? Uma quebra de ligação. Então, essa quebra de ligação é chamada de decomposição, certo? Então, temos 1 para 2. Essa é uma tabelazinha, né, falando sobre essa reação, né, entre os reagentes e produtos, onde 2 reagentes se combinam para formar um único produto. É isso que eu falei anteriormente. Muitos elementos reagem com outras dessas maneiras para formar composto. Eu não vou entrar muito detalhadamente porque eu já falei anteriormente, certo? Mas é a mesma coisa. A combinação é o que? 2 reagentes para a formação de um produto. E ao inverso dele, que é a decomposição, que é o que? Um reagente para formar 2 produtos, chamado de decomposição. Esse é um exemplozinho do combustão do ar, né? Que é formado por uma equaçãozinha, né? Que tem o reagente propano gasoso mais oxigênio gasoso reagindo, formando o que? O dióxido de carbono, que é o gás carbônico, mais 4 moléculas de água, certo? Essa é a equaçãozinha do combustão ao ar. Vamos para um balanceamento de equações. Determina a quantidade de material de cada uma das substâncias participantes da reação, bem como estabelecer as proporções existentes entre os componentes. Eu já falei aqui sobre a lei da Lavoisier, certo? E o número de átomos dos reagentes devem ser iguais ao número de átomos dos produtos, como eu falei. Tem aqui um exemplozinho, né, que a quantidade de átomos que tem nos reagentes deve ser igual à quantidade de átomos que tem nos produtos. Então, ou seja, tem que ser iguais os dois. Aqui esse exemplo é A mais B, vai dar o quê? A e B. Então, os métodos de balanceamento, tem 3 métodos de balanceamento. Então, eu vou mostrar cada um deles, como que a gente pode balancear uma equação. Balanceamento por tentativa. Esse método consiste na escolha arbitrária dos coeficientes estequiométricos, até que se iguale a quantidade dos átomos de reagentes e produtos. Ou seja, um exemplo aqui, temos o magnésio reagindo com ácido clorídrico. Ou seja, formou o quê? Cloreto de magnésio mais hidrogênio. Observa-se que essa reação não está balanceada, porque temos 2 cloros para 1 cloro do reagente. Então, devemos balancear ela como 2 aqui, sendo o coeficiente do ácido clorídrico. Nisso, agora sim, está balanceada, porque temos 1 magnésio sobre 1 magnésio. Temos 2 hidrogênios sobre 2 hidrogênios. Temos 2 cloros para 2 cloros, certo? Agora vamos para o segundo método de balanceamento, que é por oxirredução. O balanceamento envolve reação de oxirredução. No entanto, é a transferência de elétrons entre os componentes da equação para facilitar o processo de balanceamento. Para isso,
devemos estabelecer a variação do número de oxidação NOx dos átomos. Este é um exemplo, né, que observamos que essa reação não está balanceada, então vamos balancear pelo método de oxirredução. Primeiro passo é determinar o NOx, ou seja, eu coloco, eu dou as cargas de cada átomo que está envolvido na reação, ou seja, o potássio tem mais 1, o manganês tem mais 7, o oxigênio tem menos 2 no caso, o hidrogênio tem mais 1, o cloro tem menos 1 e assim por diante. E o segundo passo é determinar a variação do NOx. Vamos lá. Aqui observamos que o manganês, no manganato de potássio, tinha mais 7, certo? Quando ele reagiu, formou um produto de cloreto de magnésio. Então, formou o produto e aconteceu uma redução aqui, passando para o NOx mais 2. Então, 7 menos 2 dá o quê? Dá 5, certo? E aqui o cloro, o reagente, reagindo, formou o quê? Um produto cloro. Ácido clorídrico formou um cloro. Então, esse cloro aqui teve uma oxidação devido à sua carga. Tinha menos 1, passou para 0. Então, aconteceu o quê? Uma oxidação de mais 1. Para calcular o delta, multiplicamos o valor da variação pela maior atomicidade dos elementos destacados. Aqui pegamos o manganato de potássio, certo? E calculamos o que tem mais atomicidade, que é o manganês. O manganês, observamos lá que aconteceu uma redução, que ficou um 5, certo? E temos um átomo, então a gente multiplica 5 vezes 1, que dá 5. E pegamos o cloro. O cloro, que observamos lá que teve uma oxidação, que ficou com mais 1, certo? Então a gente coloca mais 1 e pegamos 2, como aqui é 2 átomos, então colocamos um 2 aqui multiplicando com 1, que vai dar 2. O terceiro passo é inverter os valores do delta. O que acontece? Se o permanganato de potássio tinha 5, eu coloco o 5 dele para o coeficiente do cloro, que vai ficar 5 cloros. E eu pego o 2 cloros, e passo para o permanganato de potássio, que vai ficar o coeficiente 2. O quarto passo, completar o balanceamento por tentativa, ou seja, após determinar o coeficiente de dois componentes da reação, finalmente balanceamos pelo método de tentativa. O que acontece? Quando a gente faz essa inversa, né, a gente determina o coeficiente de dois elementos, dois componentes, então se observamos que ela não está balanceada ainda, então finalizamos o balanceamento por tentativa. Então vamos lá, o potássio aqui, gente. O potássio tem o quê? Tem 2 potássios nos reagentes e tem apenas um potássio nos produtos, então colocamos um 2 aqui na frente do potássio. O manganês tem 2 manganês dos reagentes e apenas um nos produtos, então colocamos um 2 aqui na frente dos produtos, para embalar. O oxigênio tem 4, vezes 2 dá 8 oxigênio no reagente. Observa-se que no produto tem apenas um oxigênio, então colocamos um 8 na frente aqui da molécula de água, para balancear o oxigênio. E pegamos agora o cloro. O cloro aqui tem apenas um cloro nos reagentes. Agora passamos para os produtos, temos o que? 2 vezes cloro, mais 2 vezes 2 dá 4, fica 6 cloros, 2 vezes 5 dá 10, então 10 vezes 6 dá 16. Então aqui, como o reagente tem um cloro e aqui no produto tem 16 cloro, tem que colocar um 16 aqui na frente do ácido clorídrico. Pronto. Agora observa-se apenas o último, que é o hidrogênio. A gente tem apenas 16 aqui nos reagentes. Quando passa para os produtos tem também 16, 2 vezes 8 dá 16. Então está balanceada essa equação. Agora pelo método algébrico. No método algébrico, utilizamos equações matemáticas para auxiliar no processo de balanceamento das equações químicas. Pronto, esse é um exemplo, certo? Então o primeiro passo é atribuir coeficientes algébricos para cada substância. Observe que essa reação está balanceada e vamos balancear agora pelo método algébrico. Eu atribuí essa equação
como A, B e C em cada componente, cada substância. E o segundo passo é encontrar as equações para cada elemento, ou seja, eu devo eu escolho cada elemento e devo encontrar a equação dela. Ou seja, eu tenho dois fósforos aqui no A, então fica 2A. Eu tenho aqui essa igualdadezinha aqui, essa setazinha aqui. Essa setazinha é quando acontece a reação, então fica o quê? Igual. O fósforo aqui tem apenas um fósforo, então fica um C. Não precisa colocar um, apenas coloque o C. O oxigênio, da mesma forma, temos 5 oxigênios no A, então fica o 5A. E temos um oxigênio no B, então fica apenas o B, igual, mais 4 oxigênios no C, então fica 4C. O hidrogênio, da mesma forma, aqui no A não tem nenhum hidrogênio, certo? Tem apenas aqui no B, então fica 2B. E aqui no C tem 3 hidrogênios, então fica 3 vezes C, que é 3C. Para resolver as equações, devemos atribuir um valor qualquer para um dos coeficientes, determinando A igual a 1. Então, eu defini que A é igual a 1. Ou seja, como eu sei que A é igual a 1, então a gente substitui o A como 1. Então, fica 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, eu já sei o coeficiente do C, que é 2. E agora vamos para outra equação. 2B igual a 3C, ou seja, o C eu já sei que é 2, então a gente coloca um 2. E nisso, 2B igual a 3 vezes 2 dá igual a 6. C dividido para 2 que dá igual a 3. Então, eu descobri todos os A, certo? Eu descobri todos os coeficientes algébricos. Agora é só substituir na equação. E fica dessa forma. 1, 3, 2. E está balanceado. Bom, pessoal, espero que vocês estejam compreendidos, tá bom? E mais na frente vai ter outros estudos sobre estequiometria, tá certo? Pois, obrigado a todos.